meditar na palavra de Deus, a mensagem que está no meu coração desde sexta-feira passada. Amanhã já faz 8 dias que eu medito nessa mensagem. Saí na quinta-feira, quando eu cheguei em casa, já comecei a pensar nessa mensagem. No caminho Deus me entregou. E aí, vamos trabalhando nela, orando, e assim Deus tem nos concedido a graça. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Que neste momento agora o Senhor possa revelar o meu coração. Aquilo, Senhor, que nós necessitamos, carecemos ouvir da tua parte. Deus, te peço mais uma vez que o Senhor sempre este lugar lá com os seus anjos poderosos, cortando e repreendendo toda a potestade do inferno e todo o mal. E que somente a tua presença e o teu poder se estabeleça aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós lemos no começo o Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo de número 22. Mas agora nós vamos ler somente o versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: venha comigo, e eu os farei pescadores de gente. Quem pode dizer amém? Amém. Em outras traduções, pescadores de homens, que é o tema desta mensagem: o pescador de homens. Meus amados irmãos, Glória a Deus. aqui o Evangelho de Mateus é um evangelho que começa com a aparição de João Batista. 400 anos tinham se passado que não havia sobre a terra uma palavra profética. 400 anos de silêncio de Deus. O profeta Malaquias foi o último profeta, e do profeta Malaquias até a aparição de João Batista passou-se 400 anos. E o povo estava querendo ouvir uma voz profética. Aí aparece João Batista. João Batista, ele aparece pregando no deserto da Galileia, à margem do lago de Jerusalém, do lago da Galileia, e ali o próprio Cristo ele vem para ser batizado por João Batista. Todos nós sabemos que João Batista ele batiza Jesus Cristo, ele está aqui no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver o batismo de Jesus. Logo em seguida que Jesus é batizado, ele sai das águas e ele vai para o monte, e ali a Bíblia diz que ele foi ser tentado, ele foi para aquele lugar conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos, aqui no início do capítulo de número 4, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, ela foi em 3 áreas que afetam muito as nossas vidas. A primeira área que Cristo foi tentado foi a área da fome, da necessidade mesmo. Eu quero dizer para os amados irmãos que é exatamente uma das primeiras áreas que o inimigo nos ataca, é exatamente nessa área da necessidade, da carência. É naquela área onde você está carente, que você está necessitado, é que o maligno vem para querer tirar a nossa paz. Então nós já aprendemos aqui com Jesus esta noite que a primeira área da vida que nós somos atacados é a área da necessidade. Mas aprove a Deus que Ele separou você hoje, não para você passar necessidade, mas para Ele suprir todas as tuas necessidades. Meus amados irmãos, o maligno, se ele não desistiu com o nosso Cristo de primeira,
imagine conosco, ele continua tentando o nosso Cristo. E a segunda área que ele ataca é exatamente a área da segurança. E é uma área que muitas vezes nós somos tentados. Muitas vezes vem na nossa mente, faz isso, não tem problema. Deixa de tomar esse medicamento, porque Deus falou que você pode ficar sem tomar. Às vezes não é Deus que falou, às vezes é a própria inimigo, mandando você parar de tomar para ali apressar a sua morte. Então temos que ter cuidado se realmente é Deus que está falando, porque Deus, ele deu sabedoria aos médicos, sabedoria na medicina aos médicos, para que eles venham nos consultar, passar o medicamento e ali nós sermos curados, aquela enfermidade sai e a gente fica bom, sarado, e assim a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nessa área da segurança, é uma área que nós somos muito atacados. Muito atacados. E quem não precisa da segurança? Todos nós precisamos, meus irmãos. E foi exatamente aí que o maligno atacou Jesus por a segunda vez. Mas Jesus Cristo, ele respondeu ao maligno, ele deu um decreto a ele e ele não caiu nessa artimanha do Satanás. Mas o maligno veio por a terceira vez e ele disse que poderia dar tudo para Jesus. Mas se Jesus se prostrasse aos seus pés. Nós vamos ver isso aqui em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. Nós vamos ver essas tentações. Então a terceira área que Cristo foi tocado foi exatamente na área da riqueza. Então, tanto na escassez quanto na riqueza, nós somos tentados, atraídos pelo Satanás, para nós não sermos servos do Senhor. Mas uma palavra profética eu transmito para você que esta noite, tanto na escassez, na necessidade, quanto na riqueza, nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele venceu, meus irmãos. Ele venceu. Ele venceu o maligno em todas as suas tentativas. Todas as tentativas do maligno contra Jesus foram em vão. Ele não conseguiu vencer Jesus. E assim somos nós. Se nós formos servos fiéis a Cristo, ele vai nos tentar, vai nos perturbar, mas nós não vamos cair, porque o Senhor vai nos sustentar. Meus amados irmãos, Cristo resistiu a tudo isso, como homem, próprio Deus em forma de homem. Ele resistiu. Para quê? Para que nós, homens e mulheres, em corpo humano, possa resistir em nome dele todas as tentações do diabo. Esse é o moral da história. Esse é o sentido da tentação de Jesus. Porque Jesus venceu como homem. Ele era Deus, mas ele estava ali como homem. E ele venceu, meus irmãos. Ele venceu. E quando nós observamos exatamente do versículo 18 até o versículo de número 22, nós vamos ver Jesus chamando estes pescadores para serem os seus apóstolos. Mas antes dele chamar estes pescadores, nós podemos observar o começo do ministério de Jesus. Todas essas tentações, eu queria que você dobrasse a sua atenção, porque todas essas tentações aconteceram antes do ministério de Jesus iniciar. Então, muitas pessoas morrem, muitas pessoas ficam paralisadas antes do ministério começar. Existem pessoas que para o ministério já está longe, já ser uma pessoa bastante avançada na obra, já capacitada pelo Senhor, mas infelizmente em uma dessas três áreas o inimigo pegou, amarrou, segurou, cercou, e esta pessoa não conseguiu desfrutar do início do seu ministério. A tentação de Jesus e essas tentações que por ele é citada no capítulo de número 4, tudo isso acontece antes do seu
ministério iniciar. Então, o principal papel do Satanás, do cinzento, do nojento, do calça curta, é parar a igreja, é parar o irmão, é parar a irmã, antes do ministério dele começar. Glória a Deus! Quando você não está entendendo praticamente quase nada, ele quer acabar, ele quer tirar você do meio. Mas se você permanecer firme, confiante, acreditando em Cristo, confiando em Deus, você não vai sair da presença, você não vai sair do caminho que Ele tem preparado para você. Ele quer acabar no começo. No começo. Quantas pessoas mal começam, terminam? Não sei se vocês, só eu que conheço pessoas assim. Eu conheço muitas. Há alguns dias eu estava conversando comigo. Mal começou, já terminou. Mal começou, já desistiu. Mal começou, já não vem mais para a igreja. Mal começou, já não quer mais cantar um louvor. Mal começou, já não toca. Mal começou, já não prega. Mal começou, já não quer fazer parte do corpo de Cristo, meus irmãos. Mal começou. Que negócio é esse, meus irmãos? Isso é o maligno querendo paralisar o nosso ministério. E é preciso nós estarmos atentos para estas coisas. É preciso nós estarmos ligados. O problema é que às vezes a gente fica ligado na vida do outro e esquece da nossa vida. É para você ficar ligado na sua. Deixa a vida do irmão de lado, deixa a vida da irmã de lado. A vida do irmão e a vida da irmã é com ela em Deus. Se ligue na sua vida. Se ligue com Deus. Porque o diabo ele vai querer te pegar. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele inicia o ministério. E quando ele inicia o ministério, ele desce e ele vai até a beira do mar da Galileia, e ali ele vê alguns pescadores, e isso me chamou a atenção, porque ali ele vê nesses pescadores qualidades espetaculares para ser os seus servos, os seus apóstolos. E foi aí onde Deus me entregou esta mensagem. Eu quero falar para os irmãos, precisamente, 5 lições que nós podemos tirar da vida destes servos de Deus que eram pescadores. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele olha para estes homens pescadores. Ele observa para eles. E eu acho interessante que Cristo, ele estava observando todos os homens daquela região. Mas, especificamente, ele escolhe pescadores. E dentre os 12 apóstolos, 4 eram pescadores oficialmente, propriamente dito, profissionalmente. E o restante era o conhecido desses pescadores. Então, o que não era pescador tinha relação com os pescadores. E isso me chamou muita atenção. Então, a primeira lição que eu tiro é que a família do pescador entende o seu trabalho. Por que Jesus Cristo, ele chamou o pescador? Porque a família de um pescador, ela compreende o trabalho do pescador. Meus irmãos, eu conheço pescador. E pescador, ele passa muito tempo fora de casa. Geralmente ele passa 15 dias no mar, 20 dias no mar, às vezes 1 mês no mar, 2 meses no mar. E a família, ela entende, a esposa entende, os filhos entendem. Pergunta para a esposa: onde é que está teu pai? Está pescando. Pergunta para o filho: onde é que está papai? Filho? Pescando.
Entende, meus irmãos? E muitos irmãos e muitas irmãs, logo no começo da fé, se arrumam para vir para a igreja, se ajeita ali, às vezes o pai, tu vai para onde? Para a igreja. Para a igreja desse jeito, às vezes é a esposa, está ainda namorado, está querendo procurar um namorado na igreja, está bem assim olhando para algum irmão, por isso ele está se arrumando assim. Meus irmãos, é preciso nós entendermos que o pescador, ele tem o apoio da família. Então, se você que está aqui essa noite não tem o apoio da sua família, hoje Jesus Cristo vai providenciar para você. O pescador vive muito tempo, meus irmãos, fora de casa. Já vê aquela pessoa que sai de casa, aí quando ele vai sair, a esposa diz logo, volta logo. Você nem saiu. Lá o menino sai, volta logo, menino. Mas que está certo o negócio desse, meus irmãos? Não pode estar certo. Porque às vezes você sai ali, eu sou um, que às vezes eu vou comprar pão, e às vezes eu demoro 1 hora para voltar com o pão. Eu quero vir. Mas é porque eu encontro alguém ali para falar de Jesus, para falar do amor de Cristo, meus irmãos. Então, a família tem que compreender o pescador. E a família de um pescador parece que já é separada assim por Deus, para compreender e entender o seu trabalho. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós temos que entender o trabalho da nossa esposa, que ela tem na obra. Esposa tem que compreender o trabalho do marido, que ele tem na obra. Aqui nós temos mulheres que o marido não são bem, mas elas já têm falado que eles entendem, não impede delas fazerem a obra. Isso é lindo, né, meus irmãos? Enquanto irmãs crentes geram empecilhos para que os seus maridos não façam a obra de Deus e assim vice-versa. Então, a família do pescador compreende o pescador. Amém, meus irmãos? Isso foi a primeira lição que eu, meditando, entendi que nós podemos trazer para as nossas vidas. E o mais interessante disso tudo é que a família do pescador, ela torce por ele. O pescador vai para o mar e a família fica assim: manda peixe grande, manda muito peixe, traz fartura. Eu creio que seja assim, meus irmãos. O pescador vai para o mar e a família fica assim, maluco, aparece aqueles peixes grandes, quer pescar com muitos peixes aqui em casa para ter alegria. A família fica torcendo por ele. Está entendendo, meus irmãos? Amém? Então, meus irmãos, nós que somos servos, nós temos que ficar orando por a nossa família, para que a nossa família tenha muitos pescadores. Amém, meus irmãos? Então isso é algo impressionante, é algo assim que Deus me revelou. Por que Jesus Cristo chamou pescadores? Exatamente por isso, esse é o primeiro ponto da mensagem. Primeira lição que nós tiramos. Porque a família do pescador entende o seu trabalho, entende o que ele está fazendo. Muitos pastores saem do ministério, são disciplinados. Muitas mulheres entristecem na fé, porque o marido não compreende o trabalho da esposa e nem a esposa compreende o trabalho do marido. E em vez de ser um só corpo e um só espírito, cria-se dentro de casa uma rivalidade. Em vez de ela ser sua esposa, seu esposo está sendo a sua rival ou seu rival. Mas diga assim, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. A esposa tem que orar para o marido e o marido orar para a esposa, e assim permanecer os dois firmes na presença de Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. A família do pescador, meus irmãos, ela é toda envolvida com a pescaria. A família de um pescador, geralmente quando os peixes chegam ali, né? Quando o peixe chega, um pega a cabeça do peixe, outro raspa o peixe, outro trata o peixe, outro pega o peixe e traz para cá, outro bota o peixe para cá, bota o peixe para lá. Então, toda a família é envolvida. Amém, meus irmãos?
Cristo escolheu pescadores, porque o pescador, ele envolve a família. Então nós que somos servos e pescadores de Cristo, toda a nossa família nós vamos envolver na obra do Senhor. Jesus Cristo estava só observando. Eles são pescadores, a família deles estão toda envolvida com peixe. Então vai ser fácil deles envolverem toda a família dele. Então venham para cá vocês, que de hoje em diante vocês vão ser pescadores de gente. Meus amados irmãos, isso é incrível e maravilhoso. Essas revelações da palavra de Deus. Segunda lição que nós tiramos para as nossas vidas: um pescador, ele confia no que ele está fazendo. O pescador, ele sai de casa só com anzol e as iscas. Ele sai de casa só com a tarrafa ou só com a rede. Mas ele sai daquela confiança, daquela certeza que ele vai trazer peixe. Amém, meus irmãos? Ele não vai pensando que não vai pegar nem um cará. Não vai. Ele sai confiante. Ele estuda assim o mar, ele observa, ele sabe até quando a maré está dando para o peixe, ele está sabendo quando as ondas, ele sabe que ele entende o negócio, e ele vai confiante. Então Jesus Cristo olhou para ele e disse: olha, estes servos que são pescadores, eles são confiantes no trabalho que são me concedido. Então vou trazer eles para a minha obra, porque eles vão ser confiantes naquilo que eu entregar na mão deles. Então, se você é uma pessoa de confiança lá na empresa, no seu local de trabalho, onde você estiver trabalhando, seja autônomo, fazendo qualquer coisa, se você é uma pessoa de confiança, pode ter certeza que essa confiança Jesus Cristo vai usar na sua obra. Jesus Cristo vai confiar em você. Primeiro você é, para depois você ser. Primeiro você é servo de Cristo. Então, meus irmãos, o pescador, ele confia no que está fazendo. Se você observar exatamente esse texto, que também é narrado em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, eu acho interessante o evangelista Lucas, porque ele narra o mesmo texto, só que ele narra de uma maneira diferenciada. Enquanto Mateus narra que Cristo viu eles no mar, na beira do mar, e eram pescadores, Lucas ele diz que eles estavam lavando as redes. Lucas ele já vê assim de uma forma diferente. Ele diz que esses pescadores eles estavam na beira do mar, mas eles estavam lavando as redes. O que significa isso? Eles tinham chegado da pescaria, eles estavam lavando as redes, mas eles estavam pensando assim. Eu imagino eles estavam lavando as redes dizendo: olha, eu posso até não ter pego nem peixe, mas eu estou confiante, eu estou entendendo, compreendendo que na próxima pescaria eu vou conseguir pegar peixe. Então, por que Jesus Cristo escolheu pecadores? Porque os pescadores não desistem, eles ficam ali até conseguir, meus irmãos. Eles não voltam com as mãos vazias. Eles estavam lavando as redes. Lavando. Imagina se eles não estivessem organizando as redes. Lavando as redes, era vendo algum buraco que tinha na rede, que poderia sair algum peixe, consertando as redes, amarrando as redes, fazendo tudo nos conformes e pensando: da próxima vez vai dar certo, da próxima vez vai ser melhor. Se a pescaria hoje foi boa, a próxima pescaria vai ser melhor ainda. Quando Jesus me escolhe a mim e a
a você, ele imagina que a gente pensa assim, ó, se hoje tá bom, se hoje eu trabalhei para Cristo bem, amanhã eu vou fazer melhor. Cristo pensa assim de nós. E é assim que ele quer de mim e de você que estamos aqui esta noite. Então, meus irmãos, esta é a segunda lição que eu tiro. Por que Jesus Cristo chamou pescador? Porque o pescador confia no que ele está fazendo. Confie no que você está fazendo. Eu não sei o que você está fazendo, mas tenha confiança no que você faz. Se você varre, tenha confiança que você vai varrer com ele. Se você está lá no computador, no escritório, seja o que for, confie no que você está fazendo. Confie, acredite. Porque quando você confia no que você está fazendo, Jesus Cristo olha, observa, vê você dedicado naquilo ali, né? Vê o jovem lá estudando, né? Os outros treinando lá, esforçado, dedicado, né? Ele olha e vê, rapaz, está dedicado lá. Espera aí que eu vou pegar essa dedicação dele aqui e vou pegar ele aqui e vou colocar na minha obra e eu vou fazer algo maravilhoso na vida dele. É assim que ele faz. É assim que Jesus Cristo faz, meus irmãos. Porque foi assim que ele fez. Terceira lição que eu tiro para as nossas vidas. O pescador, ele é acostumado com desafios. O pescador, ele é acostumado com desafios. Essa é a terceira lição que eu tiro. Por que Jesus Cristo escolheu pescadores? Porque pescador, ele se acostuma a enfrentar tribulação, perigo. De repente ele está no meio do mar, se levanta uma tempestade, como diz aqui em Mateus 14, do versículo 22 a 32, né? No meio ali estavam os discípulos e se levantou uma tempestade. Mas eles estavam ali. E tempestade e vento forte no mar, isso é um problema corriqueiro. É verdade que nesse momento aqui era uma tempestade de verdade. Porque existem os problemas corriqueiros e existem as tempestades. É preciso você entender isso. Existem os problemas que são problemas que acontecem conosco, no cotidiano, e que a gente resolve. Mas existem problemas difíceis. Qual a diferença de um problema corriqueiro para uma tempestade? A diferença é que o problema corriqueiro é um problema que eu e você conseguimos resolver. E a tempestade era água entrando no barco. A tempestade é algo que invade as nossas vidas, que inunda, que perturba, que atribula e que só Cristo pode trazer o socorro. Aí você define se o que você está passando, se é um problema corriqueiro ou se é uma tempestade. Tem gente que está passando por um problema que pode resolver e acha que é uma tempestade, mas às vezes não é uma tempestade, é um problema corriqueiro. Então nós podemos entender, meus irmãos, que o pescador, ele é acostumado com desafios, tempestades. Nós podemos ver que em Lucas, em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32, os discípulos, eles enfrentam uma tempestade. Nessa tempestade, Jesus vem por cima. Diga assim: Jesus vem por cima. Em Marcos, capítulo número 4, versículo 35 ao 41, eles enfrentam outra tempestade. Nessa outra, Jesus estava dormindo. Numa, Jesus vem por cima. E na outra, Jesus está dormindo. Mas de uma forma ou de outra, Jesus controla a tempestade. E eles, meus irmãos, os pescadores, por que eles estavam no meio dessa tempestade? Se eles não fossem pescadores, jamais Jesus tinha chamado eles para que eles estivessem no meio dessa tempestade.
Ele não podia chamar alguém que estava acostumado lá dentro do centro de Jerusalém vender as coisas, sendo um comerciante, para estar no meio do mar. Ele não ia conseguir nem entrar no mar, porque ele tinha até medo das ondas do mar. Mas eles só enfrentaram essa tempestade porque eles eram pescadores. Então, um pescador por si só, ele já era acostumado a enfrentar e a vencer desafios. Sabe por que você está aqui essa noite? E sabe por que Deus te chamou? Para te treinar, para te capacitar, para você vencer batalha.